vida normal na casa, certo? Evangelização na quarta e no sábado 21, e o sábado seguinte, que eu não sei qual dia é, mas enfim, na sequência, certo? Então, vamos ver aqui. Vou colocar. Só encontrar aqui. Tá. Bom, eu vou convidar todos para que a gente se concentre, fazer a nossa prece. Vamos entrando em conexão com o alto, pedindo a Jesus que nos abençoe nessa noite, que nos auxilie na compreensão do que viemos aqui buscar, que Jesus nos acalme todas as tensões, todos os problemas, que nos clareie a jornada. Agradecemos a toda a espiritualidade maior que nos atende nessa noite e que possamos sair daqui em paz, um pouquinho melhor do que aqui chegamos, e que essas boas energias vão conosco e vão pacificando nossos lares e todos os lugares por onde passarmos. Muita gratidão pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos sob as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Muito bem. O título da nossa palestra é Prosperidade com Jesus nesse ano novo. A gente acabou de passar a virada de ano, né? Como estamos começando 2024, um ano novo, a gente começa com muitos projetos e tudo. Então, qual a ideia ao trazermos esse assunto? Prosperidade com Jesus. O que é a prosperidade com Jesus? O intuito é que a gente pare e dê uma olhadinha para nós, para dentro. O que eu tenho feito ao longo dos anos, na minha vida toda? O que eu tenho feito da minha vida? Será que eu estou só construindo, falando em prosperidade, será que eu estou só construindo a minha vida material, as coisas de fora? Será que eu estou só fazendo o que a sociedade me pede para fazer? Estudar, construir família, construir casa, enfim, as coisas materiais? Ou eu estou construindo alguma coisa no meu ser imortal que eu sou? O que eu estou construindo? Só externamente? Só materialmente? Ou eu tenho construído alguma coisa que eu vou levar depois que eu morrer, que esse corpo aqui morrer? Então é para chamar a atenção sobre isso. Para onde eu estou focando a minha atenção? No que eu tenho focado a minha atenção? A gente acabou de passar o Natal, Ano Novo, né? Então, o que acontece normalmente no Natal? É muito característico. A gente vê, em quase todas as pessoas, a gente vê muita amorosidade, muitas pessoas querendo fazer caridade, querendo ajudar os outros, falando em perdão, buscando pessoas com quem não se falava. Então vamos conversar agora, vamos se resolver. Isso no Natal fica muito presente. No Ano Novo a gente faz listas, né? Tá a listinha lá do projeto para 2024. O que eu vou fazer em 2024? Então faz lá um monte de coisas, né? Esse ano eu vou fazer. Aí, guarda a listinha lá na gaveta. A amorosidade do Natal, o Natal já passou, já fiz minha caridade do Natal, pronto, passou tudo. Passam os dias e fica tudo esquecido. Aí no ano seguinte volta o Natal, volta esse período de amorosidade, volta a virada do ano, a listinha de novo com os projetos, passaram-se os dias, caiu tudo no esquecimento outra vez. Isso é muito normal, muito comum entre todos nós. Esses planos e metas, essa amorosidade, tem algo errado nisso, não? Porque a gente repete. E se a gente for fazer uma análise da listinha que a gente fez lá 2 anos atrás, o ano passado,
O que da listinha que a gente fez ano passado de projetos foi realizado? Foi realmente efetuado? Pouca coisa foi feita, né? Se a gente for analisar no geral, na maioria das pessoas, poucas coisas a gente acaba fazendo. Então, tem alguma coisa errada nisso. Cadê Jesus na minha vida? O quanto eu olho, eu procuro a prosperidade, faço meus projetos, mas eu trago Jesus para a minha vida? Quanto eu tenho trazido Ele para me ajudar quando eu tenho um problema para resolver, para que Ele me ajude, assim, me oriente, me diga uma palavra amiga, né? Por onde eu vou, mestre, para resolver essa questão. Quanto a gente tem trazido Ele para a nossa vida? Então é para chamar a atenção disso. Quanto eu tenho trazido Jesus para a minha vida e no que eu tenho focado a minha energia, para o que eu quero construir na minha vida daqui para frente. Quando a gente... eu trouxe essa figurinha aqui do cara que está na terra e ele enxerga o barco. O cara que está no barco enxerga a terra. O que é isso? É o ponto de vista. Então, de acordo com o local onde a gente está, com o nosso ponto de apoio, a nossa base, a gente vai enxergar uma coisa diferente. A gente vai ter uma noção na nossa frente, uma estrada diferente. Por que isso? Né? Por que esse desenhozinho aqui? Por que chamar a atenção do ponto de vista? Porque se nós estamos aqui, nessa vida, buscando a prosperidade só externa, só fora, né? Construindo aquilo que a sociedade nos, entre aspas, manda construir, a gente está fazendo, está tendo como base a vida horizontal, a vida material. A gente está olhando só para frente, assim, nesse nível. A gente enxerga até ali na frente um pouquinho e deu, acabou. Se a gente leva em consideração que somos seres espirituais, numa passagem aqui, rapidinha, pela escola que é a Terra, o nosso ponto de vista muda. É que nem o cara no barco e o cara na Terra. Muda completamente quando a gente se vê aqui, eu sou aquele ser que nasceu e que vai acabar quando morrer, ou se eu me olho como uma pessoa que já existia antes, nasceu nesse corpo, está vivendo essa encarnação, vou morrer, meu corpo vai morrer e eu vou continuar. Mudam as realizações, muda tudo que eu vou fazer. Então o ponto de vista, ele é crucial para a vida da gente. Nem sempre, claro, a gente faz as nossas escolhas ou escolhe olhar da vida do ponto de vista material, a gente não escolhe conscientemente. E é isso que a doutrina espírita vem nos chamar a atenção. Vamos parar, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, ter consciência do que vai aqui dentro, do que eu estou fazendo, do que eu estou construindo para mim. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, tem um item que chama o ponto de vista. Tá? Nesse item, o ponto de vista, os espíritos chamam a gente para subir em cima de uma montanha, uma metáfora, né? A gente está aqui embaixo na estradinha, chamam para a gente subir em cima da montanha para olhar a estradinha lá de cima. A estradinha é a nossa encarnação, tá? Pequenininha. Quando a gente sobe, para nós, olhando aqui a estrada, meu Deus, é só aquela estrada ali. Quando a gente sobe na montanha e vê a estrada inteira, a gente vai ver que a encarnação é um pedacinho de uma estrada que já vinha lá de trás e que vai continuar lá para frente. Então, se eu olho a minha estrada para frente na horizontal, eu vejo uma coisa. Quando eu subo na montanha, quando eu me dou conta que eu sou um ser espiritual, um ser imortal, só numa passagem aqui na Terra, eu olho lá de cima da montanha, o caminho vai ser bem mais longo, então as minhas realizações vão mudar completamente. Aí, essa mudança de perspectiva, né? Se a gente vai... Opa, passei aqui sem querer. A gente vai mudar esse ponto de vista, as nossas realizações vão mudar por completo. Então, a prosperidade com Jesus também traz isso. Eu vou construir só materialmente ou eu vou me dar conta que eu já venho lá de trás e eu vou continuar depois que eu morrer. Então, as construções passam a ser internas, porque quando eu morro o corpo fica,
E quem vai comigo para sempre, quem vai estar sempre junto comigo sou eu, o meu espírito. Eu tenho que construir aqui dentro também. Não que a gente não deva construir fora. Obviamente que a gente deve construir na matéria, porque nós vivemos aqui. É necessário construir na matéria, mas não só aqui. Voltando então para Jesus, na época do Natal que a gente acabou de passar, todos os anos o Natal se repete. O Natal não é comemorar Papai Noel e dar presente, né? No Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, certo? Então, como todos os anos se repete, é como se a espiritualidade viesse e nos desse um recado, né? A espiritualidade todos os anos no Natal vem, a gente muda aquela energia, se torna mais amoroso, né? É como se a espiritualidade estivesse nos dando um recado. Qual o recado? Jesus, tudo que ele veio fazer aqui na Terra, teve um significado. Cada ato, cada gesto dele, cada palavra, cada momento, tudo tinha um significado, tudo foi simbólico. O nascimento dele foi num local extremamente simples, no meio dos animais, numa manjedoura, né, onde os animais comem, no local onde os animais comem. Foi tudo muito simples, materialmente. E emocionalmente, né, subjetivamente, ele veio num transporte de amorosidade imenso. Ele nos deu um amor enorme ao vir para cá, para nos ensinar o Evangelho de forma através do exemplo dele, certo? Então, o que ele traz para nós? Qual seria o recado que a espiritualidade nos traz no nascimento de Jesus? O recado da simplicidade material e da amorosidade aqui dentro imensa. E a gente costuma fazer o contrário. A gente olha só para fora, a gente busca só as coisas materiais e esquece da amorosidade. A gente lembra de ser amoroso no Natal, né? Mas a gente precisa fazer isso todos os dias do ano. Então tem alguma coisa errada no nosso ponto de vista. A gente acaba se enganando no ponto de vista, olhando a vida como sendo só essa aqui, né? Essa encarnação que a gente está vivendo, e esquece de subir na montanha e olhar o todo, que aí vai mudar. Então Jesus nos pediu para sermos simples materialmente e amorosamente abundantes. Para orientar o nosso pensamento então sobre a prosperidade, eu fui no livro Pensamento e Vida, que o Espírito Emmanuel ditou para o Chico Xavier, tá? Livro Pensamento e Vida, no capítulo 19, ele fala sobre a prosperidade. O título do capítulo é Prosperidade. O Emmanuel sempre tem uma palavra assim muito esclarecedora, muito orientadora para nós, né? E, na verdade, ele vai dar um belo de um puxão de orelha na gente, em função do que a gente deveria fazer e está esquecendo, com relação à prosperidade. Esse livro, aliás, fazendo um parênteses, ele é muito bom, porque o Emmanuel conta que é uma cartilha que a gente estuda antes de reencarnar, e aí ele acabou depois, lá na psicografia do Chico, ele acabou traduzindo ela do jeito que dava para que a gente entendesse, né? Então tem vários assuntos muito interessantes, muito práticos, muito simples de ler, e que são bem elucidativos para o nosso dia a dia. Nesse capítulo da prosperidade, vale a pena ler o livro, tá? Ele é bem rapidinho. Nesse capítulo da prosperidade, o Emmanuel traz dois enfoques para o que seria a prosperidade. Ele fala da prosperidade material e fala da prosperidade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do ser eterno que nós somos, do ser imortal que a gente é. E muda completamente a perspectiva. Então ele começa dizendo: prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Será que tem alguma coisa a ver com as listinhas que a gente faz de projetos do ano novo, né? Fortuna e felicidade, ou seja, quando a gente deseja lá no ano novo, saúde, paz, prosperidade, a gente pensa nessa prosperidade.
da prosperidade financeira normalmente, né? E como a prosperidade financeira, a gente entende que a felicidade vem junto, certo? E ele continua: milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, dinheiro e poder, certo? Com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, esses homens se entregavam aos mistérios ou aos trabalhos primitivos da caça e da pesca. Empenho, né? Essa palavra fica grifada em função do que é o empenho. Empenho é no que eu coloco a minha atenção, o meu tempo, a minha energia. Antigamente, como era necessidade a caça e a pesca, então os homens se dedicavam o dia inteiro, todos os seus dias, para melhorar na caça e na pesca, porque eles precisavam sobreviver. Hoje em dia, mudou a tecnologia, mudou tudo, mas o homem continua se empenhando, colocando a sua energia em busca, ao invés de caça e pesca, hoje em busca de, segundo ele, ouro e predominância, em busca de dinheiro e de poder. É o que a maior parte da humanidade ainda faz hoje em dia. A gente busca se espiritualizar, mas não é a maioria ainda que está fazendo isso. E ele continua aqui: o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetivos e das situações que buscamos, nos traz à rota os elementos que nos ocupam a alma. Explicando isso aqui, que esse textinho, essa frase é um pouquinho mais complicada, porque ele tem uma explicação no início do livro sobre o espelho do coração, o espelho da alma. É como se a gente tem um sentimento aqui no coração, tem algo que vai aqui no fundo, que é o sentimento verdadeiro nosso, que está aqui dentro. Como se ele refletisse aqui na mente, a mente fosse um espelho e refletisse para fora, para a nossa estrada, para a nossa jornada, aquilo que vai na alma. Então, como se tivesse um espelho aqui, a gente sente, manda para o espelho, a imagem é refletida e ela vai criar a nossa realidade. Então, o espelho do coração, quando está constantemente focado no rumo dos objetivos. Que objetivos eu tenho? Eu estou sempre focada nessa frase que ele colocou antes. Eu estou me empenhando em uma determinada coisa. Eu quero comprar um carro novo, eu vou pensar só no carro novo. Então, eu fico focando nisso o tempo inteiro, é o que está tomando conta do meu coração. A imagem vem e eu vou viver só aquilo ali. A gente presta atenção, será? No que vai fundo na minha alma, normalmente? E aí ele diz assim: com o tempo, com a repetição desse pensamento, desse sentimento, nós vamos, segundo Emmanuel, nos confundindo com aquilo que nos possui a atenção. A gente vai cristalizando aquilo que a gente pensa, vai criando na nossa rota, no nosso caminho, aquilo que a gente pensa. E o problema maior é que a gente não toma consciência do que a gente sente, do que vai aqui dentro. A gente fala da boca para fora, eu quero isso, eu quero aquilo, mas lá no fundo, o que vai realmente no fundo do meu sentimento? É isso que vai bater aqui. Eu vou dizer, eu vou perdoar, mas lá no fundo eu não perdoo. Não é o perdão que vai bater no meu espelho e vai se refletir na minha vida. É aquela raiva, é aquela mágoa que eu guardei ao não perdoar. Então, é o sentimento verdadeiro que vai aqui dentro, que vai bater no espelho e vai se refletir na nossa vida. Então, a gente precisa prestar atenção, trazer para a nossa consciência, esse é o chamado, vamos trazer para a consciência o que vem tomando conta do nosso sentimento. Tem um bichinho aqui. E então, voltando àquela pergunta de antes, no que eu tenho colocado o meu tempo e a minha atenção? No que eu estou me empenhando hoje, né? Vamos olhar para essa listinha de ano novo que a gente fez, para como a gente se comportou no Natal. Vamos fazer uma retrospectiva, né, de todos os anos, o que eu tenho feito.
hoje, no que eu estou focando a minha atenção. Então, o que é prosperidade com Jesus? Né? Prosperidade, aqui no nosso entender, é a prosperidade financeira, é a prosperidade do dinheiro. Com Jesus, ela se transforma? Ela continua sendo prosperidade financeira ou ela passa a ter uma outra conotação? Com Jesus, a gente acaba subindo na montanha e aí, como a nossa visão muda sobre o nosso trajeto, a gente tem coisas que antes, olhando aqui de baixo, a gente valorizava demais. Quando a gente sobe, olha a nossa vida como ser espiritual que a gente é, aquilo perde valor, aquilo deixa de ser importante. Porque a gente sabe, um perdão, por exemplo, né? Eu não vou perdoar porque a pessoa me passou a perna, me puxou o tapete. Quando a gente sobe na montanha, a gente consegue tolerar. Tem um capítulo nesse livro sobre a tolerância também bem interessante. A gente consegue tolerar o erro do outro, a gente consegue tolerar a puxada de tapete do outro, a gente consegue ir relevando várias coisas, porque a gente entende que aquele é só um trechinho, né? Essa encarnação é só um trechinho da estrada. Então muda tudo. A prosperidade com Jesus passa a ser outra. O que eu quero construir na minha vida aqui dentro, porque eu vou levar junto quando esse trechinho da estrada acabar, quando eu morrer, quando meu corpo físico morrer, eu vou continuar. E aí o que eu vou levar comigo? Porque o carro, a casa, a posição social, tudo vai ficar. Então fica diferente. E aí, buscando prosperidade com Jesus, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, onde ele faz um estudo sobre o Evangelho de João. É muito interessante. Tem no YouTube para quem quiser assistir, bem legal. Aí ele estava falando sobre a parábola da divisão dos pães. Jesus perguntou para os discípulos lá o que eles tinham para alimentar a multidão, e eles tinham 5 pães e 5 peixes. O que é a simbologia disso aí? Jesus perguntou para eles o que eles tinham para oferecer. Jesus não disse, me traz isso, me traz aquilo. Ele perguntou, o que vocês têm para me oferecer? A partir do que eles deram para Jesus, que eles ofereceram para Jesus, Jesus multiplicou. E nós? Então, fazendo a reflexão, o que eu tenho hoje para oferecer para Jesus? O que eu tiver, ele vai multiplicar. Se eu tenho rancor no coração, a minha vida vai ser um rancor só. Se eu tenho paz, se eu tenho amorosidade, se eu tenho outros pensamentos mais elevados, eu ofereço isso para Jesus e aí ele multiplica isso para mim. De novo, eu ofereço para o meu espelho e ele cristaliza na minha estrada. Então, o que nós estamos fazendo como espíritos imortais, olhando a nossa estrada lá de cima da montanha, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade divina que é a atual encarnação? Então, a partir daquilo que a gente tem, a gente vai multiplicar a mesma coisa. Não, nada vai se transformar, é aquilo ali que vai aumentar. E o Haroldo fez um comentário, daí eu copio dele aqui. Ele disse, será que nós hoje não estamos como aqueles homens que andaram perdidos no deserto para entrar na cidade lá e na Terra Prometida? Eles andaram perdidos no deserto por 40 anos. A cidade estava ali, eles rodeavam a cidade e não conseguiam achar a porta de entrada. O que significa isso? Será que nós não estamos como essas pessoas? 40 anos perdidos no deserto. Será que os 40 anos não são várias e várias? 2000 anos, por exemplo, desde que a gente conheceu Jesus, quando ele veio. A gente não anda perdido, buscando fora a prosperidade que tem que estar aqui dentro? Né? Será que eu não estou procurando dinheiro e mais poder? Será que eu não estou criticando o outro, não estou querendo que o outro se modifique? Isso é andar perdido no deserto. Eu estou rodando e não quero entrar em mim. Está mais do que na hora, que a gente está na época da transição planetária, está no fim, né,
dessa fase, está mais do que na hora da gente entrar, parar de andar perdido por fora e entrar para dentro da gente e fazer uma análise, o que eu tenho aqui dentro do meu coração para oferecer para Jesus. E a partir disso que eu estou oferecendo para Ele, é o que Ele vai multiplicar. Quero paz na minha vida, quero paz no mundo, eu preciso ter paz aqui dentro. Eu quero que as pessoas me perdoem, quero que as pessoas me tratem bem, eu preciso ter isso aqui dentro para oferecer, e aí isso vai voltar para mim. Eu coloquei esse slidezinho aqui para lembrar que no período em que Jesus veio para a Terra, foi um século inteiro de muita paz. Foi conhecido como a Pax Romana. As guerras que era o que mais acontecia, as guerras deram uma serenada bem grande. As artes, a arte só se desenvolve quando tem período de paz. A arte no meio da guerra não acontece. As artes floresceram bastante. Então, no período em que Jesus estava por vir e que ele esteve aqui, a energia dele, a vibração dele é tão grande que meio que anulou aquela energia negativa que tinha aqui no planeta. Então, todo mundo se pacificou naquele período. O que acontece todos os anos, quando a gente relembra o nascimento de Jesus, é que a gente sintoniza com essa energia dele. A gente volta a trazer essa energia positiva dele, e aí por isso que a gente acaba ficando mais amoroso, mais tranquilo no Natal, porque a gente se conecta com Jesus. Por que não nos conectarmos com Jesus todos os dias do ano? Por que tem que ser só no Natal? Por que tem que ser só no Ano Novo isso? Vamos trazer Jesus para a nossa vida todos os dias do ano. Vamos pensar, analisar todos os dias o que eu fiz hoje, o que eu carreguei hoje no meu coração. Foi bom, foi ruim? Então, prosperidade com Jesus, que é o título da nossa palestra, o que seria? Seria a gente se colocar no alto da montanha, olhando a nossa vida a partir da ideia de que somos seres imortais, que a gente já existia antes, está passando um trechinho aqui na Terra e vai continuar depois. Então, que a gente possa trazer Jesus todos os dias para a nossa vida. Ok, tudo entendido isso aí. Na prática, como é que eu faço para trazer Jesus? Não é uma coisa assim tão simples, porque a gente está condicionado nessa vida material. Como eu faço para trazer Jesus para a minha vida? Aí a doutrina espírita nos explica, nos fala que fora da caridade não há salvação. Como trazer Jesus para a minha vida? Praticando a caridade. Seja a caridade começando comigo mesma, né? Cada um consigo mesmo, e a caridade com todas as pessoas, dentro da nossa casa, com conhecidos, com desconhecidos, no ambiente de trabalho, em todos os locais. A caridade com quem está longe, com quem já morreu, com quem... Sabe? Em todas as situações a gente pode praticar a caridade. Não só a caridade material, de dar um agasalho para quem passa frio no inverno, de dar uma comida para quem não tem, mas em casa eu silencio quando eu estou pensando em brigar, que alguém fez uma coisa que eu não queria, eu vou para brigar, eu silencio. No ambiente de trabalho, ao invés de chegar carrancuda, eu posso estar não tão bem, mas eu chego, tento dar um sorriso, sabe? A pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, eu respiro fundo, conto até 10. Então, tem várias formas da gente fazer caridade. Começando olhando aqui para dentro e vendo o que eu tenho aqui, o que eu carrego no meu coração, que é o que eu vou multiplicar na minha vida. Então, assim a gente vai trazer Jesus para perto. Todos os dias a gente traz Jesus para perto de nós. E aí, quando a gente consegue trazer Jesus, lembrar que Jesus está sempre junto. Então, eu estou com um problema grave, preciso resolver esse problema grave. Eu não preciso resolver sozinha. Eu tenho Jesus para me ajudar. Então, eu vou conseguindo buscar, porque Jesus tem essa vibração dele, ela tira lá de dentro aquela amorosidade que a gente tem, e aí eu consigo ofertar para Jesus esse amor. Então, eu consigo ofertar esse amor, ele vai multiplicar, minha vida passa a ficar
muito melhor, sempre melhor. Como eu coloquei aqui dar o amor, dar o coração para outra pessoa, né? Como que a gente consegue dar esse coração para outra pessoa? Tem uma historinha eu não lembro em que livro tá, mas conta que era um monge que estava trabalhando lá no mosteiro, eles atendiam várias pessoas. E aí esse monge estava lá no seu quarto, né, lá na cela dele, e estava quase chegando a hora dele ir trabalhar. E ele estava fazendo lá a sua oração, se preparando para ir trabalhar, atender as pessoas necessitadas que chegavam lá. E ele abre os olhos, quando terminou a oração, ele vê Jesus ali, junto dele, materializado, né? Ele ficou maluco, e nisso que ele viu Jesus, tocou a sineta, que estava na hora dele ir lá atender as pessoas que chegavam necessitadas, né? Ele ficou naquela, meu Deus, Jesus, que oportunidade maravilhosa que eu tenho, mas as pessoas estão me esperando, o que eu faço? Vou largar Jesus aqui, queria tanto conviver um pouquinho com ele e tudo mais, mas o dever chamava, ele tinha que atender as pessoas que estavam chegando lá com necessidades. Foi, atendeu todo mundo com paciência, com amorosidade, fez tudo o que tinha para fazer e voltou para o quarto dele pensando, que triste, né? Gostaria de ter ficado mais com Jesus, mas não deu. Quando ele abriu a porta do quarto dele, deu de cara com Jesus, estava ali. E aí Jesus falou para ele, se tu não tivesse ido, eu teria ido embora. Por quê? Porque é quando a gente atende o próximo, quando a gente atende ao nosso irmão, seja materialmente, seja dando um ouvido, seja dizendo um bom dia, seja silenciando, quando a gente atende ao nosso irmão, é a Jesus que a gente está atendendo. Então, como a prosperidade com Jesus, além de chamar ele todos os dias para me orienta, né, o que eu faço aqui, o que eu faço, não é o que tu faz para mim, é o que eu faço, mas ele nos auxilia. Além disso, a gente deve estar pronto sempre para servir ao próximo, sem preguiça, sem desculpas. É assim que a gente vai conseguir trazer Jesus para o nosso coração. Então era isso que eu tinha para passar, não sei se consegui passar algum recado, né? Prosperidade com Jesus, que 2024 seja um ano próspero com Jesus aqui dentro, né? Então que a gente largue mão desse olhar horizontal e lembre que nós todos somos seres imortais. A gente vai continuar a vida depois que a gente morrer, então a nossa responsabilidade passa a ser diferente. Vamos trazer sempre Jesus para a nossa vida, né? Com simplicidade, que ele nos explicou. A gente não deve ter tantas necessidades, a vida pode ser simples e extremamente amorosa. Esse é o recado que ele nos dá. E quando a gente tiver mais amor aqui dentro para doar para ele, ele vai multiplicar. O que a gente quer? O que eu quero que seja multiplicado na minha vida? É o que eu preciso oferecer para ele. E aí isso vai se multiplicar. Era isso, então. Eu trouxe um texto que está no livro Religião dos Espíritos, também do Chico, ditado pelo Emmanuel, e é quase uma oração. Então eu vou ler esse textinho, ele é um pouquinho compridinho para uma prece, mas eu achei ele bem interessante porque fala de Jesus. Então eu vou ler esse texto valendo como encerramento, como a nossa prece. Tá? Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas, na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fulgia a vitória. Alastravam-se como rastros da morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais
que te ofertaram esburacada manta por leito simples. E ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou o desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhe favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram sobre os joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história, que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa ao lado de tua revelação. Mas o povo te guardou a presença divina, e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria como bênçãos de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar, desde agora, em si mesmos, a luz do teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Que assim seja. Muito obrigada. Agora a gente vai para os passos. Musiquinha?